Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos a nossa reflexão acerca das vocações na igreja nesse mês de agosto, nesse mês vocacional. Hoje nós queremos refletir sobre a vocação à vida religiosa consagrada. No vídeo anterior, havíamos refletido sobre a vocação matrimonial. Dizíamos que a grande maioria do povo de Deus assume a vocação de constituir família. Mas há uma parcela que sente no seu coração o desejo de não constituir uma família natural, mas de abraçar radicalmente o seguimento a Jesus Cristo. E, para isso, abraçam uma família espiritual, uma ordem religiosa, uma congregação, um instituto religioso, para ali viver o seu seguimento a Cristo de forma mais radical. É aquilo que nós podemos enxergar, por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 21 a 22, quando aquele homem rico deseja seguir a Jesus, e Jesus lhe dá o seguinte conselho. Jesus o olhou com amor e lhe disse: só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens e reparte o dinheiro entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Ao ouvir isso, ele desanimou totalmente, pois era um homem muito rico e se foi triste. Então veja, Jesus exigiu deste homem que queria ser perfeito do seu seguimento a Deus, a capacidade dele vender absolutamente tudo que tinha, distribuir aos pobres e seguir a Jesus mais de perto. Então, a vida religiosa consagrada são aqueles que pretendem seguir a Jesus mais de perto, configurando sua vida à vida de Cristo, através de 3 votos que eles fazem solenemente perante a igreja: o voto de obediência, o voto de castidade e o voto de pobreza. O voto de obediência significa que o religioso, a religiosa, ele se dispõe a colocar a sua liberdade a serviço de Deus através daquela instituição religiosa a qual ele está abraçando e, de modo concreto, ele se coloca disponível a exercer a missão pastoral carismática daquela instituição religiosa consagrada. Então, por isso, diferentemente de uma família natural, que normalmente se constitui num lugar, tem uma casa própria, tem um lugar fixo que vai viver ali a vida toda, o religioso, a religiosa, ou seja, constantemente eles são trocados de casa porque eles abraçam constantemente missões diferentes que a congregação religiosa lhes pede. Então eles não têm uma estabilidade no lugar, mas eles, obedecendo a Deus, que no entendimento da teologia da vida consagrada se perpassa pelo discernimento da vontade dos superiores da ordem ou da congregação, ele constantemente é trocado de lugar para abraçar missões distintas de acordo com a necessidade da igreja e de acordo com a necessidade da congregação. É o voto de obediência. Ele consagra a liberdade dele à missão de construir o reinado de Deus. Depois, nós vamos ter o voto de castidade, que significa que ele consagra todo o afeto e todo o amor dele a Deus no serviço do reino que a congregação vai lhe pedir, né? Então, o alvo do amor do religioso e da religiosa são justamente os destinatários da missão evangelizadora da congregação e do instituto religioso ao qual ele abraça. Então, ele consagra todo o afeto, toda a energia, todos os impulsos sexuais, o impulso sexual que ele tem, justamente para o serviço do reino, através do voto de castidade. E há também o voto de pobreza, que significa que, diferente de uma família natural, diferente de um padre diocesano, que haveremos de explicar mais para frente, ele consagra a Deus todo o potencial que ele tem de angariar bens e de guardar riqueza. Ou seja, o religioso e religiosa não pode ter nada em seus bens, nada em seu nome. Ou seja, para demonstrar que a maior riqueza da vida dele é Deus, né? É claro que ele vai ter toda a assistência da ordem religiosa, do instituto religioso ao qual ele consagra a vida, né, ao qual ele abraça, mas significa que ele vai ser pobre, ou seja, ele não vai ter absolutamente nada em seu nome, ele será assistido pelos outros.
Do ponto de vista teológico, esses 3 votos eles querem mostrar que no fundo, Deus é o essencial da vida. Então aqui que está o bonito. A vida religiosa consagrada nos aponta o que é o essencial da vida. O verdadeiro amor de nossa vida é Deus. A verdadeira riqueza de nossa vida é Deus. E nós só nos realizamos enquanto pessoas livres quando fazemos e cumprimos a vontade de Deus. Voto de obediência, castidade e obediência. Para além disso, a vida religiosa consagrada já quer ser, na igreja, aqui hoje, aqui agora, um sinal do reino futuro, daquilo que virá. Ou seja, no mundo futuro, restará apenas Deus. Só Deus permanece, não é isso? Então, a vida religiosa consagrada nos mostra que o absoluto de nossa vida, aquilo que de fato não passa, é Deus. Por isso, a consagração religiosa no dizer da teologia da vida religiosa consagrada, é um sinal escatológico do absoluto que é Deus e que deve ser Deus na vida de todo cristão e na vida de toda cristã. Além disso, a vida religiosa consagrada nos mostra como será o reino dos céus, onde Jesus mesmo disse que lá nós seremos todos irmãos, seremos como os anjos. Então, por isso que os religiosos, religiosas vivem em comunidade com outros confrades, com outras pessoas que também abraçaram a vida religiosa consagrada. Então, em termos práticos, são os frades, são as freiras, irmãos e irmãs de caridade, que consagraram sua vida nas mais variadas instituições religiosas que estão presentes dentro da igreja. Eles abraçam a missão da congregação religiosa justamente na vivência daquilo que se chama carisma. O que é o carisma? O carisma é justamente aquele dom, aquela missão que foi dada por Deus ao fundadora da congregação, do instituto religioso, e que visa responder a um problema concreto que esteja acontecendo na sociedade e que aquela pessoa se propõe a combater aquela situação, a trabalhar, lutar contra aquela situação que é contrária ao Evangelho, a partir deste dom dado por Deus, né? Por exemplo, vamos dar exemplos aqui para que você possa entender. Na época de São Francisco de Assis, no século XIII, a igreja era uma igreja burguesa, uma igreja que estava apegada à riqueza. Então Deus suscita São Francisco de Assis com o carisma da pobreza para mostrar uma igreja pobre voltada para os pobres. Por exemplo, São João Bosco vivia num contexto na Itália, em Turim, no qual havia muitos jovens e adolescentes que saíam da roça para a cidade grande em busca de trabalho, não conseguiam e ficavam à mercê, à marginalidade. Então ele, diante desse problema, ele funda uma congregação, ele é chamado por Deus a constituir uma missão e um trabalho de cuidado desses jovens desamparados. E aí nasce a congregação salesiana. A nossa congregação, Ordem de Nossa das Mercês, eu farei um próximo vídeo explicando o que é específico da vocação à vida religiosa consagrada mercedária. Então rezemos para que Deus possa suscitar na igreja pessoas que estejam dispostas a abraçar este bonito carisma, a abraçar esse estilo de vida que nos aponta a Deus como o único absoluto de nossa vida, radicalizando esta consagração que todos nós já fizemos por ocasião do nosso batismo. Rezemos nesse momento a oração vocacional composta pelo Papa Francisco. Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se consagrarem a vós e à evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que em tudo resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe Educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.